Pessoal, vamos conversar sobre os esporos de bactérias aeróbias? Então, aguenta um pouquinho aí a vinheta. Olá a todos, olá a todas. Aqui é o Dr. Fábio, nosso canal da EcoClass e o nosso programa Bate-Papo sobre Saneamento, trazendo esse assunto para conversarmos hoje: os esporos de bactérias aeróbias. Já conhece? Já ouviu falar sobre isso? Sabe que agora tem que monitorar numa estação de tratamento de água? Pois é. Quem são esses dignos cidadãos que a Portaria 888 alçou ao patamar de parâmetros de monitoramento previsto pela legislação? Devem ser importantes, né? Vamos descobrir quem são eles e por que a importância dessa medição para garantirmos uma água potável de qualidade? Então, vamos lá bater um papo sobre saneamento? Meus amigos e minhas amigas, vamos conversar então sobre os esporos de bactérias aeróbias, a EBA. Mas antes disso, é claro, uma contextualização. E hoje ela vai ser um pouquinho longa, hein? Prepare-se, vamos lá? Vamos começar o nosso papo lá numa estação de tratamento de água num modelo convencional, aquela onde a água é captada no manancial de superfície, através da adução é levada para a etapa de coagulação, floculação, sedimentação, filtração e reservação. E daí vai para a redistribuição e vida que segue. Dentro de uma estação de tratamento de água, do modelo convencional com esse fluxograma, nós podemos enxergar três pontos onde o agente oxidante pode ser empregado. Dois deles optativos, um deles obrigatório. Os optativos estão aqui, ó, na pré-oxidação e na interoxidação. Depende da concepção do projeto da estação de tratamento de água, depende de características do manancial. Agora, a etapa da pós-oxidação, não. Ela é obrigatória porque aqui é onde acontece a desinfecção. É onde garantimos que a nossa água potável será microbiologicamente segura. E o que a gente está falando? A gente está falando de remover, de inativar, de reter, lá na estação de tratamento de água, micro-organismos que conversamos bastante no nosso último bate-papo. Já viram? Se não, terminando esse, ou então dá uma pausa nesse, vai um antes, quando conversamos sobre doenças de veiculação hídrica. Lá, vocês vão poder entender qual é o cenário do nosso país, porque conversamos sobre isso, acerca desse problema de saúde pública. Aí assiste lá, volta para cá e continua desse ponto em diante, aonde vamos mostrar agora os principais agentes patógenos que podem eventualmente estar presentes na água, alimentando aqueles números nada agradáveis que vocês vão ver lá no nosso bate-papo anterior. Uma galera imensa que teima estar presente na nossa água bruta ou na nossa água que ingerimos e que vai provocar doenças e, infelizmente, aumentar índices de mortalidade. Estamos falando aí de Legionella, Escherichia coli, Clostridium, Pseudomonas, Enterococcus e tan, 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 Giardia e Cryptosporidium. Dois micro-organismos que representam um grande desafio para a produção de água segura ao consumo humano. Esses dois caras, meus caros e minhas caras, eles têm algumas particularidades que tornam, digamos, desafiador removê-los da água para a produção da água potável. Vamos ver aqui alguns tópicos que tornam esses dois protozoários diferentes dos demais. Primeiro, eles têm uma elevada persistência ambiental. Isso quer dizer que eles criam um mecanismo de defesa e permite-os sobreviver muito bem no meio ambiente. Segundo, eles sobrevivem nessa forma de defesa chamada de cistos ou cistos, não só muito bem na natureza, mas essa forma de resistência confere a eles proteção até mesmo na etapa de desinfecção frente ao cloro. E o pior, esses cistos e ocistos, essas formas de resistência, que protege contra estresses químicos, físicos, ambientais, são ainda formas com capacidade infecciosa. Ou seja, uma vez
presentes em ambientes desprovidos desses perigos, darão origem às formas infectantes de Giardia e Cryptosporidium, respectivamente. E para completar, o terceiro ponto que os coloca num rol de micro-organismos de interesse e de dificuldade para a produção de água potável são as suas baixas doses de infectantes. O que quer dizer isso? Eu não preciso de muitos desses micro-organismos para instalar a infecção no indivíduo. Poucos deles, ingeridos por nós, já é o suficiente para instalar no nosso organismo a giardíase ou a criptosporidíase, doenças diarreicas de grande importância ainda no nosso país. Bom, e como que a gente faz para remover esses cistos e oocisto? Porque eles não podem estar na nossa água potável e, como acabei de comentar com vocês, são formas resistentes até mesmo para a etapa de cloração. Pois bem, a estação de tratamento de água, com seus mecanismos de coagulação, floculação, sedimentação e filtração, oferecem mecanismos de retenção dessas formas de resistência. Vejam, os oocistos de Cryptosporidium, eles têm uma velocidade de sedimentação de 0,2 a 0,8 micrômetros por segundo. Os cistos de Giardia, eles sedimentam mais rápido, de 0,6 a 1,4 micrômetros por segundo. Isso quer dizer o quê? Que é passível de reter esses micro-organismos aqui, ó, no decantador, porque eles têm uma massa tal que permite a sua sedimentação. E essa massa que permite a eles infligir essas velocidades de sedimentação, são potencializadas quando ocorre a coagulação e a floculação. Quer dizer, quando eles são agregados em flocos e, dessa maneira, aumentam a sua velocidade de sedimentação. Boa parte, portanto, desses cistos e oocistos ficarão retidos aqui, no lodo, no decantador. Aqueles que não ficarem retidos aqui, serão retidos aqui, ó, na etapa de filtração. Ou seja, o mecanismo de varredura de uma estação de tratamento de água do tipo convencional possui elementos em sua estrutura eficientes para a remoção desses cistos e oocistos, desses protozoários. Por isso é que nós temos que ter um monitoramento muito afinco e previsto pela Portaria 888 desses micro-organismos, porque é necessário que, de fato, esses mecanismos de retenção sejam eficientes. É necessário que na água potável não seja encontrado esses protozoários, muito menos nas suas formas resistentes. Só que esse monitoramento que a Portaria 888 traz, ele oferece um alto custo. Ele é laborioso. E ainda por cima com dificuldades analíticas, porque vejam só como a conta ela é pesada. Primeiro, a estação de tratamento de água no modelo convencional possui ferramentas eficazes na remoção de cistos e oocistos. Legal. Eu posso prendê-los aqui no decantador ou retê-los na filtração. Bacana. Vou reduzir drasticamente, mas eu não quero reduzir, eu quero zerar. Na minha água potável, eles não podem estar presentes. E aí entra a dificuldade. Por que há um alto custo? É uma análise difícil de ser feita. E por que é laborioso? Porque na medida em que eu retenho eficazmente boa parte desses micro-organismos, desses cistos e desses oocistos, a investigação para identificá-los, para detectá-los na amostra, é muito mais difícil. A baixa concentração dessas formas resistentes torna o trabalho analítico laborioso. Aí eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que ter indicadores de eficiência que possam justamente isso, me indicar a, a efetiva ou a eficácia na remoção e inativação desses cistos e oocistos. E tem que ser algo de rotina de operação na estação de tratamento de água. Como estamos falando de sólidos em suspensão, passíveis de serem sedimentados e retidos por mecanismo de coagulação e floculação, portanto, a turbidez é um parâmetro e permite oferecer uma excelente informação a respeito dessa eficiência de remoção. Por isso, nós temos, a partir disso, por melhor dizer, diversos estudos acadêmicos
que buscaram correlacionar turbidez e cistos e oocistos. Vou colocar apenas um aqui para vocês, feito por Lopes, tratado de 2008. Ele correlaciona a turbidez da água filtrada e a ocorrência de cistos e oocistos. Ele traz aqui, nesse trabalho estatístico que ele faz, a correlação de esperma. Só para a gente não ficar perdido, galera, a correlação de esperma, o resultado varia de -1 a +1. Quanto mais próximo de +1, melhor é a correlação. Isso quer dizer que eu vou associar dois parâmetros, no caso, ocorrência de oocistos e turbidez, e quanto mais próximo de um, maior é a certeza de que um se correlaciona com o outro. Quer dizer, se eu acho um, eu acho o outro. E aí, olha só o que o Lopes identificou na sua pesquisa. Que valores de turbidez maior que 0,5, olha aqui, ó, 0,5 e 1, sugere uma maior probabilidade de encontrar cistos e oocistos. Por isso, exatamente por isso, que para filtração rápida, a portaria 888 ela baixou muito o sarrafo. Ela coloca como valor máximo permitido, para turbidez, 0,5 unidades de turbidez. Por quê? Porque até valores menores do que 0,5 unidades de turbidez trazem uma maior certeza de que o processo foi efetivo na remoção e inativação de cistos e oocistos. Valores de turbidez maior que 0,5 sugere que eu tenha a presença de cistos e oocistos. Então vejam, meus amigos e minhas amigas, aqui a gente tem, então, um dos motivos do porquê dessas exigências tão restritivas para a turbidez, para garantir que esses cistos e oocistos desses protozoários não estejam na água potável. Mas isso não substitui o monitoramento dos cistos e oocistos de Cryptosporidium e Giardia. Ainda temos aí um problema. E aí é onde entra. Saímos da contextualização e chegamos no nosso assunto, hein? Não se percam na nossa conversa, meus amigos e minhas amigas. Chegamos nos esporos de bactérias aeróbias. EBA. Bom, primeiro, os esporos de bactérias aeróbias, eles permitem uma avaliação da remoção ou inativação de cistos e oocistos de protozoários. Só que de uma forma mais efetiva do que a turbidez. Primeiro de tudo, aliás, segundo, a gente está falando de esporo. Cara, uma coisa muito importante, a gente precisa entender do que a gente fala. A gente não pode falar só por falar. A gente fala de esporos de bactérias aeróbias. Esporo. O que é esporo? Sabemos? Se não sabemos, dá um Google. Ou então assiste aqui o nosso bate-papo que você agora vai saber o que são esporos. Galera, a esporulação, a formação de esporo, é um mecanismo de resistência e sobrevivência para bactérias heterótrofas. Lembrando aí, bactérias heterótrofas são aquelas que se alimentam, que necessitam de carbono orgânico já produzido, bonitinho, assim como nós também somos heterótrofos, só que nós não formamos esporos. Né? Algumas bactérias têm esse mecanismo parecido com os protozoários. Os protozoários formam cistos ou oocistos. Algumas bactérias formam esporos. E aí, basicamente, são células bacterianas adormecidas, metabolicamente inertes, e que vão ficar lá no ambiente hostil, enquanto esse ambiente for hostil. Enquanto houver algum estresse químico, físico ou biológico, a bactéria vai estar lá quietinha, encapsulada, sobrevivendo, dormente, igual um urso hibernando, é essa bactéria. E, galera, ela pode ficar até por milhões de anos nessa forma esporulada. Olha como é um mecanismo eficaz de proteção e defesa. O gênero Bacillus é reconhecidamente, de longe, o mais ágil em se esporular e formar essas formas de defesa, dentre as bactérias aeróbias. Né? E aí, tá. Então, o que a gente já viu aqui? Que os bacilos, por exemplo, eles formam esporos que são mecanismos de defesa parecidíssimos com os cistos e oocistos da giardia e dos Cryptosporidium. E mais que tem de similaridade entre esses esporos de bactérias aeróbias e esses oocistos de Cryptosporidium e cistos de giardia?
Primeiro, olha aqui de novo no primeiro, né? Eles apresentam semelhanças anatômicas e morfológicas, e mais, algumas estruturas como carga elétrica, hidrofobicidade e, é claro, o próprio mecanismo de sobrevivência. Os esporos de bacilos subtilis, abundantes na natureza, eles têm um tamanho de 1 a 2 micrômetros. Os oocitos de criptosporídeo têm de 4 a 6 micrômetros. O potencial zeta, e aqui, galera, só para trazer um pouquinho de luz, potencial zeta é um limiar eletrostático, digamos assim, de característica elétrica de uma partícula, é um limiar dessa partícula entre ela estar estabilizada eletricamente e instabilidade e ser instável eletricamente. A gente está falando da capacidade de coagular, de diminuir o potencial de repulsão e aumentar o potencial de agregação. O potencial zeta é uma medida aplicada, por exemplo, a partículas coloidais, para entendermos o momento em que ela consegue agregar-se. E é o que eu quero que esses os cistos de criptosporídeo e os cistos de giardias façam, que eles se agreguem a outras partículas para quê? Como eu comentei alguns slides atrás, não se percam, para formar flocos maiores e facilitar e ser mais efetiva a sua retenção lá no decantador ou no filtro. E os esporos dos bacilos, eles possuem um potencial zeta muito similar aos dos cistos e ocistos desses protozoários. Ou seja, a, o mesmo mecanismo de coagulação no que diz respeito à faixa de pH 6,5 a 8 é muito parecido com o que vai acontecer com os esporos desses bacilos. Eles têm um comportamento, esses dois seres vivos, eles possuem um comportamento similar na coagulação. Isso quer dizer o quê? Da mesma forma que eu crio condições para reter, por coagulação e floculação, cistos e oocistos desses protozoários, eu vou reter também os esporos dessas bactérias, os esporos, por exemplo, dos bacilos subtilis. E, melhor ainda, eles também estão presentes naturalmente nos ambientes aquáticos. Da mesma forma que lá na nossa água bruta nós temos essas formas de resistência desses protozoários, lá também teremos essas formas de resistência dessas bactérias. E isso, aqui a gente vê um diferencial que vai trazer para a EBA algo a mais nesse caminho de monitoramento. A densidade populacional. Galera, muito, mas absurdamente muito mais abundante. Olha o estudo trazido por Bastos Viana e Bevilacqua, de 2013. Essa turma, eles estudaram um manancial e detectaram na água bruta uma quantidade de patógenos desses cistos, aliás, desses esporos de bactéria, muito grande. Uma média de 2 vezes 10 a terceira UFC, unidade formadora de colônia, aqui não é luta não, hein? Por 100 ml. Uma quantidade, uma média populacional muito maior do que os oocitos de Cryptosporidium encontrados no mesmo manancial, que ficou na ordem de 60 oocitos por litro. Vejam só, a gente está falando de 2 vezes 10 a terceira dos esporos de bactérias aeróbias. E estamos falando de 60 oocitos de Cryptosporidium por litro vivendo no mesmo ambiente. Eles estão presentes em grande abundância e estão lá na minha água bruta, que será trazida para a estação de tratamento de água, passando por todas aquelas etapas: coagulação, floculação, sedimentação, filtração. Galera, elas entram na estação de tratamento de água, essas EBA entram com uma densidade populacional alta, que me permite acompanhar, etapa a etapa, a sua remoção ou inativação. Eu posso acompanhar, porque entra muito, diferentemente das formas de proteção dos protozoários. E como elas são removidas, preferencialmente na etapa de filtração, a zeba, isso acaba trazendo mais consistência no mecanismo de retenção também dos oocitos. Olha só, entrou 10 a terceira, 2 vezes 10 a terceira de EBA e 60 oocistos de Cryptosporidium por litro. Entraram essa galera na estação de tratamento de água. Vai retendo, vai retendo, vai retendo. Chegou na etapa de filtração,
ou seja, já passamos pela coagulação, floculação, sedimentação, esses 60 ossícios por litro já diminuiu pra caramba. Os 2 vezes 10 da terceira, o UFC por CML, ainda tem bastante. Vamos filtrar a água, vamos reter quase tudo. Queremos reter tudo, porque a turbidez tem que ser menor ou igual a 0,5, não esqueça. Mas, enfim, vamos reter pra caramba os ossícios de Cryptosporidium, porque aqui é o último mecanismo, é onde a gente capricha. E vai sair ainda esporo de bactéria aeróbia. Porque por mais que elas sejam retidas preferencialmente aqui, tal qual os cistos e os cistos, tem muito. A chance delas passarem é alta. E isso me permite correlacioná-las também com a turbidez. Ora, eu tenho uma metodologia analítica muito mais simples de ser executada, galera. E há um diferencial que eu não coloquei aqui por escrito, mas vou falar. Os esporos de bactérias aeróbias, eles são mais resistentes ainda do que os cistos e oocistos de Cryptosporidium e Giardia. Eles conseguem ser mais resistentes até a etapa de desinfecção. Então vejam só, na minha água potável, na água final, se eu medir achar um esporo de bactéria aeróbia, significa com muita certeza que não tem nenhum cisto ou oocisto de Cryptosporidium e Giardia. E mais ainda, como tem uma população maior de início, é mais fácil de eu quantificá-los. O método, a metodologia analítica, ela é mais simples e menos laboriosa, me permitindo esse monitoramento mais preciso. É mais ou menos assim, galera. Vejam, esses esporos não são patógenos, óbvio, e os cistos e oocistos são. Só que eles são difíceis de serem quantificados porque tem muito pouquinho. Não esqueçam disso. O outro, que é parecidíssimo com eles em termos anatômicos, em termos de comportamento, tem mais. Vocês estão entendendo qual é a da EBA? O porquê que a portaria 888 instituiu o seu monitoramento como uma ferramenta de avaliação da qualidade da microbiológica da água? Porque eles vão dedurar a eventual presença ou a possível presença dos cistos e ocistos de Cryptosporidium e Giardia, de uma forma muito mais fácil analiticamente de ser feita. E aí, a gente chega na instalação deles no processo de rotina de uma ETA. Então vamos lá. Vamos ver como que eles se aplicam. Eu tenho que monitorar no meu manancial a Escherichia coli. Se nos últimos 12 meses no meu manancial a seu monitoramento oferece valores maior ou igual a 1.000, número mais provável por CML. Não. Opa, então a turbidez da minha água filtrada tem que continuar menor ou igual a 0,5 unidade de turbidez e a minha água está excelente. Agora, se sim, se nos últimos 12 meses a medida dos meus coliformes fecais supera esse número, então eu entro aqui com o monitoramento da EBA. Por quê? Porque é sinal que o meu manancial ele está recebendo contribuição de esgoto doméstico. E, obviamente, há a chance de lá estar escondidinho os cistos e oocistos de Giardia e Cryptosporidium. E, é claro, toda a outra galera lá de doenças de veiculação hídrica. O que eu tenho que garantir, então? Uma avaliação semanal dos esporos de bactérias aeróbias. Veja que, nesse primeiro momento, eu não estou falando de medida de Cryptosporidium e de Giardia, das suas formas de resistência. Eu estou falando de uma medida de um monitoramento analítico mais simples e factível, de EBA. O que eu tenho que agora garantir? O que eu tenho que atender? Que a remoção de ETA seja superior a 2,5 log. Estamos falando de 99,7% de remoção de esporos de bactérias aeróbias. Se eu consigo chegar nesse número, atender a essa prerrogativa, opa, eu volto para cá. Tenho que só garantir a minha turbidez da água filtrada menor ou igual a 0,5 e vida que segue. Mas, galera, se a resposta for não, aí não há EBA que dê conta. Aí realmente a gente vai começar a ter um trabalho bem grande, porque eu vou interromper o meu monitoramento dos esporos e bactérias aeróbias e vou começar a monitorar Giardia e Cryptosporidium por 12 meses. Aonde as minhas medidas têm que oferecer, onde eu vou ver as minhas medidas. Se porventura
eu chegar a valores que dessa ordem aqui, menor que 1, ou aqui está maior, hein? Mas se for menor que 1 cisto por litro, beleza. É sinal que eu posso voltar a monitorar esporos de bactéria aeróbia, porque eu não tive uma incidência nos últimos 12 meses alta dos cistos e oocistos desses protozoários. Eu paro de ter o custo analítico e toda a dificuldade de monitorar essas formas de resistências desses dois protozoários e retorno ao monitoramento mais fácil, mais tranquilo, por um ano, dos esporos de bactérias aeróbias. Agora, se ao longo desses 12 meses a minha medida for maior que um cisto ou cisto por litro, aí, galera, aí liga a sirene, porque a coisa está muito feia, está muito feia. Eu tenho que aplicar filtração rápida para gerar uma água com uma turbidez menor ou igual a 0,3. Se isso aqui já é um parto, isso aqui então é terrível. Por quê? Porque eu tenho que baixar ainda mais o sarrafo. Porque eu tenho que garantir a segurança microbiológica. Eu tenho que garantir que esses cistos e oocistos que estão sendo identificados não passem de forma alguma para a água potável. Eu tenho que garantir um mecanismo de barreira física muito mais restritivo. Daí o fato de ter que trabalhar com uma turbidez de água filtrada menor ou igual a 0,3 unidade de turbidez. Se eu conseguir comprovar que todos os meus filtros rápidos atendem a essa prerrogativa, ou seja, se eu consigo mostrar que os meus filtros rápidos estão produzindo uma água potável, uma água filtrada, com turbidez menor ou igual a 0,3 unidades de turbidez, uau, eu posso parar de monitorar Giardia e Cryptosporidium, os cistos e oocistos. Então, vejam, meus amigos e minhas amigas, a gente está falando de um monitoramento microbiológico previsto pela legislação que pensa na produção de uma água final apta a ser destinada e consumida pela população. A água potável. Cheio de micro-organismos, alguns patógenos, outros não. Dentro dos patógenos, uns mais fáceis de serem eliminados, outros mais difíceis de serem eliminados. Por isso, nós temos que ter mecanismos eficazes, como isso aqui, ó, de retenção e inativação desses caras, e mecanismos de monitoramento práticos e rápidos que me ofereçam, que me deem respostas a respeito da eficiência da minha estação de tratamento de água. Por quê? Porque eu não quero oferecer um produto que provoque doença. Muito pelo contrário, a água potável é ferramenta que promove saúde pública. Pessoal, vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês possam estar nos seguindo aí nas nossas redes sociais. Espero que vocês já tenham clicado aí no joinha. Espero que vocês já compartilhem isso com todos os seus contatos. Que vocês nos deixem comentários, que vocês interajam conosco, que vocês convençam o robozinho do Google que somos relevantes. Fico por aqui. Dou um bye-bye para vocês e a gente se vê no próximo bate-papo sobre saneamento. Até mais!